Bom dia, boa tarde, boa noite, Climaters. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é o Arquipélago Verde, podcast para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e que debate de forma aprofundada questões sobre mudanças climáticas, aquecimento global e ecopolítica. Meu nome é Lívia Almaire, sou geógrafa, mestranda em antropologia e ruptura climática e minha parça, Leila Figueiredo, bióloga, mestre em biodiversidade e conservação e doutora em estudos do desenvolvimento e ecologia política. Oi, galera! Esse é o episódio 36 do Arquipélago Verde. A gente teve um grande problema de edição, então, por conta disso, essa vai ser a parte 1 com a minha fala e a parte 2 vai ser a fala de Lívia Almaire. Nos próximos episódios a gente volta ao normal. O meu assunto de hoje, eu trago alguns assuntos, 2 relacionados diretamente à COP e o outro que eu acho que ajuda a gente a entender o porquê que a gente tá nesse buraco todo. Primeiro, eu queria falar com vocês sobre o discurso de Lula na abertura lá dos líderes da COP. E eu quero começar parabenizando o presidente brasileiro pelo alto grau de cinismo que ele demonstrou. Ô, louco, meu! Eu li o discurso 3 vezes. 3 vezes. Porque foi tão inacreditável que eu falei, não, isso aqui não é possível. E aí eu queria chamar a atenção para 2 trechos que ele falou que, assim, eu fiquei com uma vontade de atacar um idoso de 80 anos. Eu confesso, não é sempre que eu tenho essa vontade, mas eu tive essa vontade. É assim, a Amazônia, olha a aspa, que aspa forte. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê a floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. Olha, outro trecho. No Brasil, mais de 13% do território são áreas demarcadas para povos indígenas. Talvez ainda seja pouco, fecha aspas. Talvez ainda seja pouco. Vocês estão de sacanagem! Gente, porque é o homem que não tá titulando terra indígena, não tá demarcando terra quilombola, não tá fazendo titulação de terra quilombola. Ele tá dando 600 bilhões para agronegócio. O homem reclamou do IBAMA fazendo lenga-lenga. Fez uma exploração absurda para a exploração de petróleo na beira da Amazônia. Aí vem me falar que quem vê a Amazônia de cima desconhece o que se passa à sua sombra. Sabe o que passa à sua sombra? É a exploração pela Petrobras. É a mancha de óleo que vai destruir todos os manguezais. A maior extensão de manguezal do planeta vai ser destruída pela Petrobras, porque esse homem tá assinando embaixo. Entendeu? Aí, quando a mancha de óleo chegar, não é se, tá? Quando a mancha de óleo chegar, porque existe derramamento de petróleo todo dia no mundo inteiro. Quando chegar, não é esse octogenário maldito que vai perder o alimento dele. Não é a galera em Brasília que vai deixar de se alimentar, que vai ver seus filhos com fome, porque o único sustento que eles tiram do manguezal vai ser inviabilizado para sempre. Porque também estamos falando de espécies que não se recuperam na velocidade que a gente precisaria para continuar dependendo delas, tá? Eu li o discurso e eu fiquei muito irritada, como vocês devem estar vendo, né? Eu tô sempre irritada, mas me deu uma relia tremenda, uma gastura, assim, inacreditável. Foi esse homem se gabando dos compromissos dele com o mercado de carbono. Gente, escutem o nosso episódio 17. Lívia falou sobre várias questões criminosas que acontecem em associação com o mercado de carbono. Ele fala bem assim: estamos andando na direção certa. Só a velocidade que tá errada. Você, Lula, tá andando na direção certa? Como assim, gente? Ninguém tá andando em direção certa, coisa de que loucura é essa? Que planeta é esse que ele tá vivendo? Que eu não tô vivendo nesse planeta. Eu não sei pra onde ele tá querendo ir com essa direção certa. E aí, nosso arquipeliano Igor chamou atenção lá no nosso grupo do WhatsApp, que aliás é para apoiadores do Arquipélago Verde pelo Apoia-se, tá? Então se junte ao Apoia-se pra estar lá no WhatsApp com a gente. A galera de lá sugere pautas. E aí, Igor falou uma coisa sensacional. Porque a gente tem a memória curta, né? Infelizmente, é um dos nossos grandes problemas. Igor falou assim: vem cá, esse fundo de floresta tropical que Lula tá alardeando a plenos pulmões, que diabos é isso? Sendo que na COP passada já foi feito toda uma problematização de que países em desenvolvimento precisavam de 1,5 trilhão de dólares por ano até 2035 para lidar com a crise climática. E aí eu respondo para Igor: meu jovem, o mercado é o mercado. Podem me enganar uma vez, mas não 2 vezes. Sigam meus bons?
Porque agora cria-se esse fundo de florestas tropicais para sempre. O que aí, gente, inclusive eu tenho várias questões de análise de discurso com isso, tá? Com esse uso do para sempre, enfim. Mas vamos lá. Você coloca uma lógica mercadológica, um mindset bem Faria Limer, numa questão que não tem nada a ver com capitalismo. Aliás, que foi criada pelo capitalismo, portanto a solução não pode ser capitalista. E aí você cria esse monte de fundo, esse monte de o dinheiro vem daqui, o dinheiro vem de lá, o dinheiro vem de acolá, e no final não vai vir dinheiro de lugar nenhum. Então esse 1,5 trilhão, cadê? Ninguém fala mais. Pelo menos, eu não sei se vocês não escutam falar nisso. Pra mim sumiu. Só estão falando agora desse tal desse fundo dessa floresta. Eu acho muito esquisito essa criação desse monte de coisa e no final não dá em nada. E aí, outra coisa que me pega muito é que, bom, eu não vou explicar pra vocês como é que esse fundo vai funcionar, porque eu não entendo nada de faz de conta. O mercado capitalista, a gente sabe, e se vocês não sabem, saibam agora, é uma grande bet. Um monte de gente rica se junta para apostar numa coisa que eles acham que vai dar certo. Quando não dá certo, eles pedem arrego pro governo, né? Vira uma bolha, tipo a bolha lá de Nova York, em 2008. O governo salva eles e aí, beleza, eles continuam destruindo a vida de todo mundo. Então, tudo isso é especulativo. Dinheiro é uma ilusão, tá? Então, eu não sei como é que vai funcionar esse fundo de investimento. Mas pessoas sérias que entendem de investimento, de capitalismo e de meio ambiente estão criticando esse fundo. E eu acho que algumas das críticas são bem relevantes e eu vou trazer aqui. Tem várias organizações ambientais que já chamaram atenção para o fato de que esse fundo que Lula está propondo, ele se baseia muito em investidores privados. Investidores privados, inclusive pessoas físicas, tipo um bilionário da Austrália que prometeu 10 milhões de dólares e acha que está arrasando, tá? Ele é bilionário. Então, focando em pessoas físicas do norte global, em bilionários, investidores do norte global, você acaba dando ainda mais poder para esses caras. Então, tem algumas organizações que estão bem preocupadas com isso, porque elas estão dizendo, bom, esse investimento vai ser feito por gente do norte, as florestas tropicais estão no sul global, e aí os países do sul global, que têm as tais das florestas, perdem qualquer poder de barganha, de conseguir lidar com esses fundos e ter alguma decisão. A outra coisa que a galera tá dizendo é que desse dinheiro todo, desse suposto fundo de investimento, só 20% vai ser destinado a povos e comunidades tradicionais. Além de todos os outros erros desse negócio, gente, 20% não é nada. Qualquer dinheiro que vem para esses lugares tinha que estar 100% na mão de povos e comunidades tradicionais e eles iam liderar o que o resto de nós tem que fazer, tá? Só assim que a gente vai ter alguma solução. E aí, outra coisa que eu queria ressaltar, galera, é que sabe quem é que vai gerir essa pataquada? O Banco Mundial. Poucas instituições contribuíram mais para as nossas veias abertas da América Latina, para a nossa situação deplorável, quanto o Banco Mundial. Então, se o Banco Mundial vai gerir este negócio, eu, que já era contra, agora sou mais contra ainda. Porque eu não vejo como uma instituição criada para manter a estrutura capitalista que nos destrói, vai ter o interesse dos povos da floresta e da floresta de pé em mente. Não vai, gente. A gente está dando mais poder para a galera que já destruiu tudo. E tem gente aplaudindo. A gente já teve um episódio falando sobre isso, a ideia inicial desse fundo, que era super legal. E aí, assim, gente, vamos ser muito concreto aqui, tá bom? Não vou segurar na tua mão enquanto eu te conto isso. Os capitalistas globais, eles já desistiram desse planeta. Porque eles viram que salvar o que eles destruíram não vai dar dinheiro. Esse fundo de Lula, essas outras coisas que eles dizem, o Red+, mercado de carbono, não sei o quê, é assim, um miserezinho para eles, um dinheirozinho extra para eles, enquanto eles estão comprando bunker e passagem aeronave, espaçonave, para tentar achar outro planeta. Eles já desistiram desse aqui. Não sei se vocês viram uma fala recente de Bill Gates, onde ele fala, não, a crise climática não vai destruir as coisas, não sei o quê, exagero e tal. Então, assim, essa galera já desistiu. E a gente continua dando poder para eles, para que eles supostamente resolvam o que eles criaram, não faz muito sentido. Então isso me deixou bem perturbada em relação ao discurso de Lula e todo o posicionamento do governo brasileiro nessa COP. Por isso que ontem, quando a gente teve várias pessoas, lideranças indígenas, ocupando o espaço que é delas de direito, aí eu falei, ah, tá, peraí, finalmente, enfim, agora esse negócio começa?
Aí eu tô aqui felizona vendo os vídeos, as imagens, vou no UOL e o UOL diz assim: invasão de zona azul da COP envergonha o governo. Envergonha o governo? Esse governo tem alguma vergonha na cara? O povo amazônico ocupando o espaço que é deles vai envergonhar um governo que tá botando exploração de petróleo na Amazônia? Que isso? E eles continuam nesse discurso. Hoje eu recebi uma pergunta de uma jornalista. Aliás, gente, muito obrigada. Estou tendo várias demandas, estou me sentindo super importante. Eu não tenho nem roupa para a quantidade de demandas que eu estou recebendo de vocês. Quero dizer que obrigada, continuem. E temos um Pix do Arquipélago Verde. E aí, a pergunta era mais ou menos assim: como fazer essa transição energética justa, não sei o que e tal. E a primeira coisa que eu falei, olha, é parar de dizer que vão fazer mineração e exploração de combustível fóssil para patrocinar a transição energética. Porque essa mentira foi generalizada de uma forma que tá de parabéns o marqueteiro, viu? Tem quem acredite nisso. É impressionante. E aí, assim, de novo, essa estratégia do me dá aqui, eu destruí tudo, mas eu resolvo. E aí eu entro no meu segundo espaço de indignação da noite, que é: o que diabos tem uma porcaria de um decrépito príncipe inglês sujando Belém com a sua presença maldita? Eu quero perguntar pra vocês assim: somos ainda adolescentes dos anos 2000 pra tá vendo capa de revista com príncipe dizendo ai que lindo? Não somos. Sosseguem o facho de vocês. Que diabo que tá todo mundo tirando foto com esta porcaria desse príncipe? Vocês não reconhecem um colonizador quando ele aparece na frente de vocês? Eu conto. Bora lá. Nessa eu seguro a tua mão, porque eu sei que é difícil quando um colírio capricho se revela. Vamos lá. Gente, sabe quanto é estimado que a família desse homem roubou da Índia em pouco menos de 200 anos? 145 trilhões de dólares. Trilhões de dólares em 200 anos de colonialismo. Todas as joias, e são quase 25 mil, joias da coroa inglesa, o valor delas é estimado em 6 bilhões de dólares. Todas elas foram roubadas, inclusive de outros monarcas, né? Porque você podia pensar assim, não, mas monarquia respeita a monarquia. Não. Quando era a monarquia do sul, global, eles levavam tudo também. O Museu Britânico, que não tem quase nada de lá, é tudo roubado, inclusive as maravilhosas peças de Benin, peças da Acrópole de Atenas, é tudo. Museu Britânico, tudo fruto de roubo. Afanaram durante a colonização. Ai, mas o príncipe é uma grande liderança climática. Não, ele não é. Ele ocupa um papel dentro do capitalismo global, que é colocar algumas pessoas nessa geração agora, é este homem e Leonardo DiCaprio, tá? Colocar essas pessoas que estão inseridas no sistema capitalista global para parecerem grandes lideranças do clima. Eles são até veganos, minha gente. Come carne não, tipo eu. E botam essas pessoas como lideranças, porque aí todo mundo que tem demandas muito justas, inclusive, correm para essas figuras para tentar conseguir alguma coisa. Enquanto isso, Leonardo DiCaprio tá no casamento de Jeff Bezos, um dos bilionários que está nos matando. Enquanto isso, esse príncipe inglês estava sorrindo com Donald Trump num banquete outro dia. Então, assim, não se iludam. Não existe liderança climática dentro do capitalismo. Na geração passada, que a gente tem memória muito curta, segunda vez que eu digo isso hoje, vai ver porque a minha memória é curta. Na geração passada, sabe quem era o monarca Eco? O cara que hoje é rei da Inglaterra, minha gente. Ele que era o Eco. Aí agora ele passou pro filho dele, entendeu? O outro filho dele lá, só não é Eco também, porque parece que eles tiveram uma briga lá, uma coisa e tal, não sei o que. Sabe que colonizador é bicho meio bárbaro, né? Eles não são muito civilizados. Então, vejam como é uma estratégia que dá certo. Porque foi esse homem pisar no Brasil, poluir o Brasil com a sua aura de morte e caos, que começou. Príncipe William joga vôlei não sei aonde. Príncipe William recebe perfume. Príncipe William visita a liderança. Gente, tem vergonha na cara? A Inglaterra nunca fez reparação, nunca pediu desculpa pelo colonialismo e continua tendo práticas coloniais. Ou vocês não sabem onde está o ouro da Venezuela?
Pesquise, procure saber. Então, assim, deixa adolescente de lado, deixa adolescente, criança que você foi de lado e abrace o ódio ao colonizador. Os colonizadores estão vivos, estão colonizando, e a gente não pode tê-los como exemplo de liderança climática. Aí ele vai dizer assim: não, porque estamos todos unidos, não, porque olha, se a gente conversar, não, porque olha. Ai, paciência. Paciência, paciência. Eu não tô falando de novo. As demandas que são levadas para essas pessoas, gente, são demandas importantes. Elas só estão sendo levadas para o lugar errado. Só que as pessoas que estão fazendo isso são pessoas que estão desesperadas porque estão sendo mortas pelo amiguinho do Leonardo DiCaprio, pelo amiguinho do Príncipe William, tá? Não tô criticando essas pessoas em particular. Eu tô dizendo é que nós, como sociedade, não podemos cair nessa. E assim, perceber que isso tá dentro de uma estratégia de desarticulação da população. Porque você confia na liderança errada, você crê que aquela pessoa vai fazer alguma coisa, porque aquela pessoa tem muita mídia, tem muito isso, tem muito aquilo. E sabe o que acontece quando uma pessoa que tem muita mídia percebe o que está acontecendo e começa a falar verdades? Ela some da mídia? Ou vocês não lembram de Greta? Caso clássico do que a mídia fez da nossa área. E aí eu entro no meu terceiro assunto da noite, que é uma coisa que eu acho que talvez a gente até pudesse fazer um episódio mais pra frente, bem focado nisso, porque eu tenho revisitado muito do meu doutorado, de novo, por conta dessas demandas chiquérrimas que eu tenho recebido, né? Me sinto muito, muito importante. E também pelo que eu tô vivendo aqui na Nova Zelândia. E aí eu quero conversar com vocês sobre o papel do judiciário em tudo isso, gente. Porque a gente está falando aqui de lideranças que assumem, supostas lideranças que assumem espaços que não deveriam, a gente está falando de fundos de investimento e a gente está falando do capital se colocando sempre como quem vai resolver um problema que eles criaram. E aí eu tenho refletido muito sobre o papel de juízes em tudo isso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. No Maranhão, a gente tem uma empresa de energia elétrica que está expandindo o seu grid de energia e as torres de energia são construídas na Baixada Maranhense, nos Campos Alagados, que é um sítio Ramsar, um sítio de biodiversidade protegido internacionalmente. A empresa, ela é uma subsidiária de uma empresa transnacional e teve toda uma discussão das comunidades quilombolas, com o Ministério Público, denúncias e tal. E no final, o judiciário mandou passar a obra. Também no Maranhão, a gente teve o exemplo que eu sempre trago aqui, expansão, duplicação da estrada de ferro Carajás. De novo, denúncia do Ministério Público, denúncia em organismos internacionais, comunidades sofrendo. Fica um tempinho parado as coisas. O que o judiciário faz? Não, gente, o progresso não pode parar. Bota a obra de volta, a obra continua. E várias coisas estão acontecendo que eu vejo que muita gente está colocando a sua... Eu não sei nem qual é a palavra aqui. Desesperança, talvez, ou a sua frustração, acho que é melhor. Ou nas próprias comunidades, mas principalmente no Ministério Público. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Porque, embora o Ministério Público não seja uma organização perfeita, gente... No final das contas, é o juiz que vai dizer se ele aceita ou não aquilo ali que está sendo denunciado. Então, a gente vê vários exemplos onde juízes estaduais, federais, eles falam, não, mas essa obra aqui está impactando essa comunidade, mas olha, vai trazer um desenvolvimento de não sei quantos milhões para esse estado. E a Constituição brasileira diz que existe o direito ao desenvolvimento. Portanto, aí passa a boiada, passa a obra. E eu queria expandir um pouco com vocês do porquê que isso acontece, tá? E aí, voltando lá para as entrevistas do meu doutorado, que eu aprendi muito com as pessoas que estão no Maranhão e veem isso acontecendo ao longo de décadas. Que é o seguinte, galera, o juiz, ele é vizinho do gerente da transnacional. O juiz, ele não mora no povoado, ele não mora no interior, ele não mora na periferia, ele não é socializado perto de pessoas que estão sendo sacrificadas para aquele grande projeto de desenvolvimento passar. E às vezes a gente acha que não, mas isso tem um peso considerável na forma como o judiciário brasileiro se estrutura e entende a expansão capitalista. Porque imagina só, eu sou juíza, Lívia Mari é gerente da Vale, vamos lá.
Lívio Mari mora na cobertura do lado da minha. Nossas filhas vão para a mesma escola. A gente vai para os mesmos restaurantes. A gente consome o mesmo tipo de atividade cultural. A gente se visita, a gente se conhece. E aí, do outro lado da moeda, e aí Lívio Mari está tentando passar um projeto de desenvolvimento. Do outro lado da moeda, a gente tem pessoas de uma comunidade quilombola que o juiz nunca viu. O juiz não sabe o que é comunidade quilombola, porque a gente não tem, nas nossas formações de direito, universidades Brasil afora, nada sobre povos e comunidades tradicionais. Quando tem, normalmente é uma matéria eletiva, viu, gente? Quem vocês acham que esse juiz vai ter mais cuidado quando chegar na frente dele uma denúncia da comunidade tradicional contra a empresa que Lívio Mari está representando? Porque o juiz vai dizer, não, estão dizendo que a empresa de Lívia está impactando a vida deles, mas ué, eles fazem artesanato. Não, mas não tem supermercado lá? Tá dizendo que tá afetando a agricultura deles, a pecuária? Ué, é só ir no supermercado. Eu que sou juiz vou no supermercado. Lívio Mari vai no supermercado. Por quê? O quê? Não, isso aí não tem nada. Ah, é no quintal deles. A ferrovia é no quintal deles. Não, gente, mas qual o tamanho desse quintal deles? Não é possível que seja tão perto assim da casa. Porque, olha, eu moro num lugar que é cheio de empresa. Eu sou juiz, aqui na minha volta, em volta da minha casa, tem um monte de empresa bem pertinho da minha casa e eu não sou impactado. Porque para o juiz, a empresa é o supermercado, é a academia, é a farmácia. Entendeu o que eu tô dizendo? Ele não sabe o que é quando ele coloca na balança o direito ao desenvolvimento econômico contra o direito socioambiental. O direito econômico sempre vai pesar mais. E um dos motivos é porque Lívio Mari é minha vizinha. Eu gosto dela, eu conheço ela. São duas brancas, classe média e classe média alta, no estado mais pobre do Brasil. Claro que eu vou ter mais inter-relação com ela do que com uma comunidade quilombola que mora a 7 horas de viagem de carro. Então, às vezes, a gente vê as legislações, as regulamentações, tudo que está acontecendo de forma muito fria e não percebe que uma forma de mudar esse entranhamento do capital nas nossas estruturas do Estado é simplesmente fazer com que as pessoas que fazem direito, que estão na escola ainda, enfim, fazer com que essas pessoas obrigatoriamente sejam expostas a outras realidades. O juiz que é vizinho do gerente da Vale, ele vai sempre dar ganho de causa para a Vale, porque ele não acha que os impactos são tão grandes assim, porque ele nunca viveu esses impactos. E quando a gente vê agora a COP, todas as discussões sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e tal, que tipo de juiz vocês acham que vai dar essas decisões? Quando começarem as denúncias, quando começarem os pedidos de embargo, que tipo de juiz vocês acham que o Brasil tem para proteger a gente contra essas demandas do capital de exploração, de destruição cada vez maior? Então, assim, eu queria chamar a atenção para isso, porque é algo que eu tenho visto muito. Isso, acreditem ou não, não é só no Brasil, é o que eu tô vivendo aqui na Nova Zelândia, tá? Então, essa audiência que eu falei para vocês do início de outubro, na primeira palavra que vou chamar de juiz, tá? É outra profissão, mas é o cara que toma decisões baseadas nas leis, é o juiz. A primeira frase que o juiz me disse na audiência, eu já sabia que ele ia passar o licenciamento. Porque ele se derramou de elogios ao fazendeiro. Eles foram, os juízes, os 2 juízes, foram na fazenda conversar com o fazendeiro. Passaram horas tagarelando com o fazendeiro e eu não tava lá. Ninguém do estado tava lá. Foi só o juiz e o fazendeiro. Depois chegou uma pessoa para falar na audiência pública, a pessoa tava cuspindo veneno contra mim. Aí um dos juízes falou assim: meu irmão, te acalma. E aí respirou e na frase seguinte falou assim: ai, mas muito obrigado por ter mostrado a sua fazenda pra gente ontem. Foi super especial. O fazendeiro foi fazer a evidência dele, foi falar a evidência dele para tentar garantir o licenciamento dele, que eu tô tentando negar, e o fazendeiro que estava operando ilegalmente há décadas e que ganhou, portanto, vários prêmios de sustentabilidade pela indústria do gado de leite aqui na Nova Zelândia. Sim, ele é o fazendeiro mais sustentável da Nova Zelândia e operou ilegalmente por décadas. O fazendeiro colocou um vídeo de drone mostrando as vacas dele, a fazenda dele, aquela música sentimental, não sei o quê, aquela pataquada toda. E os juízes assim, nossa, que lindo. Aí o fazendeiro bota uma foto dos prêmios. Aí o juiz,
que tá com a legislação ambiental, que eu faltei enfiar na fuça dele, tá com a legislação ambiental na frente dele, e que devia seguir a legislação ambiental, o juiz olha pro fazendeiro e fala assim: nossa, esse troféu é muito grande, devia ser muito pesado, né? E depois, na hora que eu ia dar a minha evidência, eu comecei a falar, o juiz me interrompe e fala assim: mas, doutora Silva, porque aqui eu sou Silva, viu, gente? Que eu não sei soletrar Figueiredo em inglês, tá? Não me erra. Então, doutora Silva, você não acha que essa legislação é muito draconiana com os nossos fazendeiros? O juiz me perguntou se eu, licenciadora ambiental, não acho que a lei é rígida demais com o fazendeiro que estava operando ilegalmente. Vocês estão entendendo? O juiz foi na fazenda, o juiz é branco, é rico, deve ter um monte de parente fazendeiro também, porque a Nova Zelândia é um ovo. Ele tá com a legislação ambiental na frente dele, gente, mas adivinha só, tudo é subjetivo. Então, assim, quero deixar essa reflexão. Se a gente quer, de fato, um meio ambiente mais seguro, que se a gente quer vitórias socioambientais, inclusive nesse clima de COP e tudo mais, a gente precisa olhar com muita cautela para quem de nossos adolescentes, quem de nossos jovens está indo para as faculdades de direito e a que tipo de educação eles estão sendo expostos e que tipo de leitura das legislações ambientais eles vão fazer, porque tem muita influência. É isso.